Hoje eu vou tentar responder por que a mediocridade cresce cada vez mais no mundo moderno. Uma das primeiras coisas que a gente pode de imediato falar com segurança é que as pessoas pararam de pensar em ideias elevadas. Eu não vou colocar nem ideias elevadas, tá? Vou colocar ideias minimamente sãs. Uma delas é literalmente a relação necessária que deve existir entre esforço e recompensa. Neste livro aqui, As Ideias Têm Consequências, do Richard River, ele fala exatamente assim, ó: o maior dano causado à nossa época foi a negação da relação necessária entre esforço e recompensa. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós cada vez mais estamos deixando de ver que para que a gente possa atingir determinada recompensa na vida, a gente precisa se esforçar por ela. A gente deixou de entender essa relação e a gente está querendo ser altamente recompensado por pouco ou quase nenhum esforço. Vem comigo, no vídeo de hoje a gente vai falar muitas coisas sobre a mediocridade no mundo moderno. Meu nome é João Dias, aqui no canal eu falo sobre estudos, como é que a gente pode desenvolver uma vida melhor através dos estudos. E bom, chegamos aqui no ponto da mediocridade mais uma vez, né? O que seriam essas ideias elevadas, né? Na educação clássica é muito comum falar sobre sabedoria, falar sobre coragem, sobre temperança, sobre prudência. São o que a gente chama de virtudes. Hoje em dia, falar sobre virtudes está um pouco fora de moda, né? Porque as pessoas não se importam mais com isso, elas estão mais preocupadas com o imediatismo, com o resultado imediato que alguma ação gera. E, de certa forma, as virtudes elas demoram para que possa ser desenvolvida em nós e muitas vezes elas não trarão nenhum resultado para nós, nenhum resultado positivo ou resultado financeiro. Se a gente pega alguns exemplos na história, a gente tem Jesus, altamente virtuoso, mandaram matá-lo. Sócrates, altamente virtuoso, e também Boécio e tantos outros exemplos na história que eles eram altamente virtuosos, muito sábios, mas isso não foi garantia do sucesso. Então a gente pode tirar uma grande lição disso. Nem tudo o que dá um resultado imediato deve ser perseguido. Eu não devo ficar o tempo inteiro buscando coisas que me trarão uma alta recompensa. O mundo parece que hoje ele é arquitetado literalmente para te dar prazer o tempo inteiro, para te deixar no conforto o tempo inteiro. E claro, aqui entram vários problemas nesse negócio do conforto, né? A gente se torna mais preguiçoso, a gente se torna mais indolente, mais tíbio. São várias as baixas características que a gente começa a ter a partir do momento que a gente simplesmente aceita o conforto. Cara, cair nessa estagnação é literalmente uma característica de uma pessoa medíocre, né? Tem até o José Reineiros, que ele fala que a pessoa que é medíocre, ela é tosca, mas ela não acha que ela é desgraçada por causa disso, né? Ela não acha que isso é uma má característica. E claro, as pessoas, quanto mais viciadas estão, quanto mais corrompidas estão moralmente, intelectualmente, menos elas conseguem entender o fundo do poço em que se encontram, entendeu? Elas têm uma dificuldade em enxergar esse tipo de coisa. E aqui está mais um motivo do crescimento da mediocridade, a nossa formação de forma geral. Por quê? Porque, cara, eu sei que existem inúmeras dificuldades, né? São várias e várias realidades que existem no Brasil e, claro, os professores tentam fazer o melhor nas condições que têm. Só que tem algo muito problemático na nossa formação, que é tirar a originalidade de todo mundo e colocar todo mundo em um mesmo molde, como se existisse uma certa formulinha para que as pessoas pudessem se desenvolver. Claro, eu sei. O que eu tô falando é, de certa forma, um pouco utópico. Por isso que a gente tem que puxar para nós, de certa forma, a responsabilidade de, bom, agora eu preciso suprir um pouco da falha que a minha formação me deixou. É isso. Falando dessa dificuldade na formação, exatamente porque a gente tem que olhar para ela com responsabilidade e entender que faz parte de todos nós. Portanto, é quase que nossa obrigação tentar suprir as falhas que foram deixadas no nosso passado e não usá-las como desculpa para justificar a minha falta de capacidade. Bom, algumas coisas sim deixam um grande rastro em nós, mas outras elas têm a capacidade de ser mudadas, melhoradas e aperfeiçoadas. De certa forma, a gente é condicionado a acreditar em certos tipos de ideias em uma caixinha, né? Como a gente deve pensar, como a gente deve agir, e geralmente a gente é condicionado na média ou abaixo da média. A gente é nivelado sempre por baixo, isso é perigosíssimo. Então a gente precisa começar a buscar essas ideias elevadas que eu falei. Boas ideias, bons pensamentos, bons livros, e isso a gente adquire através do estudo.
Cara, sem essas ideias elevadas para te guiar, a gente vai caindo na superficialidade das coisas. A gente começa a viver só para se sentir bem, não tentando buscar uma melhora. É exatamente isso que nos faz cair, mais uma vez, nessa mediocridade da qual eu falo. Já que a gente falou sobre superficialidade, tem outro tema que eu gostaria de abordar também, que é a cultura do imediatismo e do entretenimento raso. O imediatismo tem muito a ver com o que eu falei das ideias elevadas, né? A relação de esforço e recompensa e tudo mais, as pessoas não estão nem aí para isso porque elas querem algo imediato. Mas se a gente lembra do que o Seth Langes fala no livro dele, por exemplo, em relação ao conhecimento, né? O conhecimento por si só, ele já é um bem. Ao parar aqui e ler um livro, cara, isso já tem um fim em si mesmo. O processo já é o fim. O esforço que a gente faz, ele já conta de alguma coisa, entendeu? Eu não preciso ser imediatamente recompensado por tudo. Se a gente pega o canal do YouTube, meu canal no YouTube, por exemplo, eu tô quase completando 1 ano. E eu pude ter várias recompensas, vamos colocar assim, graças a eu ter começado o canal. Conheci ótimas pessoas, eu li muito mais, me desenvolvi um pouco mais, ajudei algumas pessoas e tudo. Mas se a gente pensa no quesito financeiro, né, eu vou colocar até aí para vocês um print do meu YouTube Studio. Aí a gente vê quanto que eu ganhei no meu último ano inteiro. E é R$14,30. É quase nada, eu sei. Mas eu não estava esperando um resultado financeiro absurdo. Eu estava com a visão 100% do longo prazo. Isso aqui eu vou fazer, é um hábito que eu vou criar pelos próximos 3, 4 anos, entendeu? E ter esse tipo de mentalidade nos ajuda a nos manter mais firmes em nossos hábitos. Porém, o que a gente vê é a cultura do imediatismo. Então as pessoas começam coisas, mas elas não veem resultado e, portanto, elas param, elas abandonam tudo o que fazem. É uma característica de inconstantes, de pessoas insensatas, característica de um preguiçoso também, né? Literalmente abandonar tudo que você faz. Onde está seu compromisso? Onde está a sua responsabilidade e maturidade? Não te culpo totalmente porque a gente vive num mundo em que valoriza esses resultados imediatos. Mas a gente tem que tentar cada vez mais sair dessa caverna, né? Sair da Matrix. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Não sei como é que vai ser o engajamento desse vídeo, eu só queria colocar essas coisas pra fora. Pode ser que pelo menos uma pessoa ajude, né? Então, a gente tem essa crença completamente errada de que todo conhecimento deve ser útil, né? Que a gente deve ser prático, a gente deve ser muito prático e pragmático em tudo que a gente faz. Mas olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui nesse livro. Quando a alma está dominada por uma grande ideia, facilmente o coração a acompanha e apaixona-se para realizá-la. Basicamente o que ele está falando é que quando a gente coloca uma ideia elevada em nós, quando a gente começa a ter isso em conta, nossas ações elas vão mudando para cumprir com essa grande ideia. Se a gente consome lixo o tempo inteiro, e aí já entra um pouco do entretenimento raso, o que eu vou fazer com esse lixo que está entrando, entendeu? Por que eu estou perdendo meu tempo vendo tanta porcaria, se no final das contas eu vou me sentir até de certa forma culpado, né? Por não estar usando bem o meu tempo. Então a gente desperdiça o tempo com o entretenimento raso, com coisas que não nos agregam em nada. Isso é preocupante, né? Não sei se te preocupa, mas me preocupa pra caramba. Então veja, as redes sociais têm esse caráter imediato, esse caráter raso. Pense só, cara, esse negócio é feito para uma gratificação instantânea. E aí quando a gente senta para estudar, quando a gente senta para fazer algo minimamente difícil, esse algo será chato. Por quê? Porque a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a um bombardeio de informação, um bombardeio de estímulos. Quando você se senta para ler, é totalmente entediante, porque você não está acostumado com o esforço, o sacrifício necessário para o estudo. E muitas pessoas são assim na nossa sociedade. Por isso que, mais uma vez, a mediocridade só cresce. É claro que uma sociedade que despreza o pensamento elevado caminha inevitavelmente para o colapso cultural. Vamos lá, eu queria falar mais uma vez essa parte da crença errada de que todo conhecimento deve ser útil. Por quê? Se a gente tem essa cabeça fixa no pragmatismo das coisas e no resultado que essas coisas vão dar, eu vou abandonar a literatura, eu vou abandonar a filosofia, eu vou abandonar a reflexão. E sem isso, cara, você não funciona, você não se desenvolve. Sinceramente, pode ser que chegue a um ponto de desenvolvimento, você tenha o seu sucesso financeiro aí do jeito que for, mas existe uma parte da sua alma que estará incompleta, ansiando por ideias mais complexas, mais elevadas. A sua alma é eterna e anseia por coisas eternas. O dinheiro, pasmem, passa.
mas a sua alma e os valores que você agrega a ela, eles não passarão. Por isso que a gente deve buscar desenvolver em nós uma cultura, conhecimentos intelectuais mais elevados. Por isso que a gente precisa ler filosofia, por isso que a gente precisa ler literatura. Parar de pensar que a gente deve estudar só para passar numa prova, estudar com uma certa data de validade, ou estudar algo só porque esse algo vai me dar um dinheiro ou um status X e Y, e começar a estudar porque a gente precisa, porque é isso que o ser humano anseia, né? O conhecimento. Aqui eu abro um grande parênteses. A gente deve fugir, obviamente, do fetichismo do conhecimento, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Eu não quero estender demais aqui. Mas o que a gente tem que ter cuidado é para que o conhecimento ele não se esvazie e morra. A mediocridade, ela só cresce cada vez mais porque abandonamos os grandes ideais e aceitamos viver de migalhas. Meu nome é João Dias, muito obrigado por ter ficado até aqui. Caso você não seja inscrito ou seja novo por aqui, você pode se inscrever. Toda sexta-feira a gente faz uma live e tem uma ótima notícia, né? Agora você pode ser membro do canal, então lá eu vou falar muito mais sobre livros, eu vou trazer como a gente pode aplicar cada um desses conhecimentos no nosso dia a dia e assim cada vez mais se tornar alguém melhor, entrar na jornada para a sabedoria. Obrigado, curta, compartilhe, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.